Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar agora com a Ana Patrícia Dantas, ela é vice-presidente da OAB e candidata a presidente da OAB. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Chico. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz. Primeiro, eu queria saber de você, vice-presidente, por que é que você saiu candidata por agora numa chapa contrária a quem você antes pertencia? Chico, eu estou há 9 anos prestando serviços voluntários à Ordem dos Advogados do Brasil. Estou há 6 como vice-presidente, trabalhando muito pela advocacia. Eu me sinto preparada, eu entendo que a minha candidatura é legítima e eu entendo que nós, mulheres, temos que nos colocar e não ficarmos aguardando a que os homens digam quando será o nosso momento. Porque esse momento, na perspectiva deles, nunca chega. No grupo do qual eu fiz parte, já estava determinado qual o homem advogado colega nosso seria o candidato agora e qual seria o próximo. Então você acha que agora é uma candidata mulher por causa da sua candidatura? Eu não tenho a menor dúvida. E já disse, essa é a minha primeira vitória, a disputa eleitoral. Nesta eleição de 2021, ela é seguramente protagonizada por mulheres advogadas, graças ao meu ato de coragem de dizer, chega, o momento é nosso. Você falou aí dessa coisa com a mulher e me chamou, pode? Fica à vontade. Me chamou muita atenção essa semana, na semana passada, o caso do feminicídio, quando a OAB pediu sigilo e foi muito criticada e voltou atrás da decisão. Foi uma coisa que ficou meio nebulosa. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você vê isso e como foi isso lá dentro. Tá. Eu vou lhe explicar como eu vejo, não posso lhe explicar como foi lá dentro, porque desde o dia 15 de julho de 2021, quando eu rompi politicamente, embora ainda seja vice-presidente, e assim eu permanecerei exercendo as minhas funções até o dia 31 de dezembro deste ano, porque eleita legitimamente, eu tenho sido excluída das decisões, das discussões políticas. Então, as notícias que eu recebo são notícias pela imprensa, né? Então, à distância do que aconteceu internamente, o meu entendimento é que a ordem errou, e errou muito, quando desistiu do pedido de sigilo. O pedido de sigilo foi o acerto, porque o processo, a ordem precisa sim defender o advogado, e o pedido de sigilo, nesse caso, Chico, não atende ao interesse individual de um advogado, atende ao interesse da classe, mas também, e na minha perspectiva, principalmente ao interesse da vítima, porque o morto, Chico, também tem direito da personalidade, direito à imagem, à memória, ao seu corpo, e aquele processo estava sendo acessado por incontáveis, centenas de pessoas. Então, eu fico imaginando qual deve ser a sensação da família daquela moça ao saber que as imagens, as fotos dela estavam sendo vistas e compartilhadas. O sigilo foi a decisão correta. Agora, ser presidente da OAB impõe ter coragem para tomada de decisões e aceitar os aplausos quando a classe entender que a decisão foi certa, mas também aceitar as críticas. O que não pode, para mim, aí foi o segundo erro, é voltar atrás por pressão popular e demitir uma procuradora. Diga-se de passagem, e eu não vou mencionar aqui o nome da procuradora, porque eu acho que a imagem e o nome dela já foram expostos por demais. É uma das advogadas que atuam na área criminal mais competentes que já passou pela Procuradoria de Prerrogativas do OAB da Bahia. Aquela procuradora é uma gigante na defesa das prerrogativas da advocacia, e o que a ordem fez com ela, na minha perspectiva, foi um segundo erro. Mas, enfim... Quanto tempo dura um mandato de presidente da OAB? 3 anos. Tem muita gente que diz que você demorou, que só saiu aos 45 do segundo tempo para lançar sua candidatura. Se você não concordava, por que não saiu antes? Chico, a estrutura política da OAB é uma estrutura muito forte. Não é fácil. Você chegar no lugar onde eu cheguei não é fácil. Se manter é mais difícil ainda. Agora, nós temos 2 maneiras para sair. Uma, porque nós não estamos concordando e nós saímos sem força política e vamos ficar apenas assistindo o que está acontecendo. E outra, quando você constrói uma estrutura política, você tem força para sair porque não concorda e se colocar como candidata com condições possíveis e reais de eleição, que foi o que eu fiz.
Mas o que é que você não concorda? E assim, quando é que você se deu conta de fato que você não concordava com essa gestão? Chico, eu tenho, assim, desentendimentos políticos com a gestão desde o meu primeiro mandato em 2016. Desde 2016, que internamente, com a cúpula do grupo, eu tenho desentendimentos por não concordar, primeiro, com a maneira como eles querem que a mulher, que o espaço que eles entendem que seja da mulher, porque todo mundo quer ter mulher, Chico, em uma fotografia, mas também eles querem ditar qual vai ser a forma e o espaço de atuação dessa mulher. Então, esse foi meu primeiro desentendimento, porque eu, assim como todas as mulheres, nós somos símbolos, sim. Eu aceito ser um símbolo, mas jamais um símbolo esvaziado. Eu seria um símbolo de luta, um símbolo de ocupação política, um símbolo de trabalho em prol da advocacia, mas nunca aceitei ser uma fotografia. Então, o meu desentendimento político vem desde lá. E agrava e chega, assim, ao ápice com a pandemia. Nós temos uma OAB hoje, no curso da pandemia, que ela não conseguiu se reinventar e mudar as suas prioridades para dar atenção e acolher o que é aqueles colegas que efetivamente mais precisaram. Nós estamos, Chico, desde março de 2020, com a justiça na Bahia fechada. E a OAB não agiu na pandemia, não teve nenhuma... Agiu de forma tímida, Chico, muito tímida. O Tribunal de Justiça da Bahia, assim como o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, eles fizeram um plano de funcionamento ao longo da pandemia sem a presença da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a advocacia foi destinatária de um projeto de reabertura no qual nós, a advocacia, ficamos à parte, ficamos à látare, e a ordem não lutou por isso, não lutou para sentar à mesa e para que os projetos tivessem a participação e a visão da advocacia, não lutou pela reabertura, de maneira que o ápice do meu desentendimento com com o grupo político vem durante a pandemia. E, assim, você protocolou já a sua chapa, né? Pode a primeira chapa. Então, quem é que faz parte? Bom, eu estou candidata à presidência da OAB da Bahia. Carlos Tourinho é candidato a vice-presidente, um colega queridíssimo, um verdadeiro gigante que tem uma atuação na Justiça do Trabalho muito respeitada. Carlos Tourinho, ele foi presidente da ABAT, que é a Associação Baiana da Advocacia Trabalhista. Ele foi diretor da ABRAT, Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Ele é um colega que tem uma atuação muito ética, muito reconhecida no âmbito da Justiça do Trabalho. Ele é o nosso vice-presidente. Como secretário-geral, nós temos José Henrique, uma grande liderança do interior da Bahia, hoje conselheiro estadual. Temos como secretário-geral adjunto Mário Lima, também conselheiro estadual nesta atual gestão, procurador do Estado, e Chico, pela primeira vez na história da advocacia do Brasil, não apenas da Bahia, um colega advogado deficiente visual concorrendo a uma vaga de diretoria em uma seccional. Temos Isabela Bandeira, também conselheira na atual gestão, que rompeu, todos eles romperam com o grupo político, e que é seguramente uma das advogadas tributaristas mais reconhecidas e respeitadas do nosso Estado e concorre para a vaga de diretora tesoureira. Você disse que foi afastada desde que saiu a candidata e das funções e das informações lá dentro. Mas sua relação permanece boa com o Fabrício Castro? Sim. Assim, relações pessoais, elas, de um modo geral, elas são boas. Eu sempre tive uma relação pessoal com o Fabrício muito boa. Com o Fabrício, a questão política, nós temos diferenças políticas, mas a relação pessoal, sempre com muito respeito, muita cordialidade. As campanhas da OAB estão cada vez maiores, né? E tem gente já falando que o seu comitê no Rio Vermelho é bancado pelo Conselho Federal, que coisa e tal. Tem isso? Como é que funciona? Chico, muito obrigada por esta pergunta e pela oportunidade de falar. Eu queria muito falar sobre isso. Quando eu rompi, em julho de 2021, o grupo político da situação, eles disseram, não vamos nos preocupar com a Ana Patrícia, porque a Ana Patrícia não tem grupo. E eu formei, seguramente, um dos maiores grupos políticos de oposição da história da OAB da Bahia. O meu lançamento foi no dia 7 de outubro e foi, historicamente, o maior lançamento de candidatura à presidência da OAB registrado no estado da Bahia. E aí, depois disso, quando eles viram que eu tinha grupo, eles disseram, Ana Patrícia não tem dinheiro.
Porque eles são, Chico, e aí me perdoe, eles não enxergam valor na mulher. Eles acham que a mulher, para ter uma candidatura, para ter uma campanha, tem que estar ombreada por eles. Chico, eu sou uma advogada que atuo há 20 anos no estado da Bahia. Eu sobrevivo de forma digna do meu trabalho. Sustento a minha filha, os meus pais, com o fruto do meu trabalho. Eu participei de 3 campanhas eleitorais com o grupo do qual eu fiz parte e que eu rompi. Eu nunca participei de uma campanha sem contribuir, tanto quanto todos eles financeiramente. Mas ainda assim, eles não enxergam valor na mulher. E aí, quando eles viram que eu continuei, que eu não caí nos 30 dias e que eu tive e tenho uma campanha respeitável, eles aí não aguentam, eles falam assim, ela está sendo bancada por homens. Não, eu não estou sendo bancada por homens. A minha campanha é bancada por mim, pelo meu trabalho, pela minha diretoria, pela minha chapa. E eu vou dizer, definitivamente, me respeitem. Boa. Essa campanha pelo interior, como é? A campanha de OAB é uma campanha que depende de muitos colégios, né, dentro da Bahia, do estado da Bahia, e eles se gabam sempre de que tem esse domínio e que tem a maioria. Como é que você está sentindo aí a receptividade da sua candidatura no interior? A nossa campanha no interior, em Salvador, está sendo linda. Ontem eu participei do lançamento da chapa de Alcide Bulhões em Valença. Foi um encontro muito, muito forte. Fui abraçada pela advocacia de Valença, assim como eu tenho sido, Chico, abraçada pela advocacia de todo o estado da Bahia. As pessoas percebem verdade dos nossos projetos e reconhece o trabalho que eu fiz, reconhece a minha competência, reconhece a minha legitimidade para estar postulando este cargo. Então, a nossa campanha cresce a cada dia que passa. É verdadeiramente, Chico Kertz, uma onda de amor pela advocacia. Faroeste, queria que você falasse um pouco da Operação Faroeste, desse tumulto que ficou o judiciário, como é que você enxerga isso e se isso é uma prática que a gente já ouvia se falar há muito tempo, nunca tinha tido tantos relatos e com tantos detalhes como agora. Operação Faroeste, Operação Injusta Causa, são 2 operações que acontecem no estado da Bahia de forma simultânea. Eu, enquanto cidadã, eu celebro. Enquanto advogada, eu celebro 2, 3 vezes mais, porque há muito tempo que nós desejávamos que assim, os escândalos de corrupção no tribunal, que todos sabiam que existiam, fossem investigados, que as pessoas fossem punidas naturalmente após o devido processo legal, o contraditório. Então, eu vejo a Operação Faroeste, assim como toda operação que vise a afastar do âmbito do Poder Judiciário corrupção, vendo decisão judicial, eu vejo de forma animada, feliz, e entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil, embora não tenha o poder de persecução penal, porque ela não é do Ministério Público, não tem o poder de decisão judicial, porque não é poder judiciário, ela precisa emprestar à sociedade e à advocacia a sua força política para todos os dias falar da Operação Faroeste, porque é uma mácula na justiça baiana e é um dos grandes fatores de desgaste da advocacia. Chico, posso falar assim, eu sei que tem um tempo curto, mas porque você trouxe a Operação Faroeste, eu quero aproveitar para falar um pouco de um trabalho meu no âmbito do OAB, que foi estou há 6 anos, Chico Kertz, há 6 anos estudando o Poder Judiciário Estadual na Bahia. Porque eu nunca quis e não quero ser uma dirigente de ordem para figurar como arauto de obviedades. Porque é muito fácil, Chico, eu chegar aqui e falar a justiça na Bahia é um horror, não presta, não funciona. Ok, não presta, e aí? Então, eu quis e tenho há 6 anos me dedicado ao estudo do Poder Judiciário para apresentar soluções possíveis. E dentro desse meu estudo, um dos meus projetos apresentados no âmbito da OAB, no curso deste triênio que nós estamos, foi a propositura de extinção das varas de substituição, que é um escândalo na Bahia. O Tribunal de Justiça Estadual da Bahia, estadual, buscando prestigiar juízes do interior, porque todo mundo quer ingressar na carreira da magistratura, mas ninguém quer morar no interior. Interior só quer ir em datas festivas. O tribunal propôs a criação de varas de substituição e mais de 100 juízes à época foram promovidos, Chico, da entrância intermediária para Salvador. E ao serem promovidos em Salvador, eles não
titularizam vara física nenhuma. Eles ficam em suas residências e de lá substituindo também juízes titulares. E por que eu estou falando isso quando você puxa a questão da Operação Faroeste? Porque pela lei que criou as varas de substituição, ela estabelece que a nomeação desses magistrados, ela ocorre de forma, por liberalidade, pelo presidente do Tribunal de Justiça. E a origem da Operação Faroeste, Chico, é justamente esta liberalidade de um presidente poder dizer qual juiz vai substituir em qual comarca e pelo determinado tempo. Essa liberalidade, esta lei, essas varas, elas a um só tempo, elas ferem o princípio do juiz natural, mas elas também são imorais. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa lutar pela extinção dessas varas e é justamente... Mas o que acontecia, para o público leigo, Sim. assim, que nem eu, que não tem conhecimento de direito, o que aconteceu é o quê? Essas sentenças são dadas por juízes substitutos, tem causas que são aí com seu juiz titular, ele sai, entra um substituto e vai lá e dá a decisão. Chico, o que se tem relatado nas investigações é que a origem da Operação Faroeste vem destas varas de substituição, quando, em momento pretérito, presidentes teriam a acusação do Ministério Público Federal indicado juízes para varas específicas a fim de julgar processos determinados. Mas esta indicação, esta nomeação foi possível em razão da existência dessas varas de substituição. Por isso que eu disse, se essas varas, se elas têm, porque elas têm e haverão de ser extintas, porque elas ferem o princípio do juiz natural, se elas haverão de ser extintas porque elas esvaziaram o interior da Bahia, trazendo juízes para Salvador, elas também precisam ser extintas porque elas são imorais. Última pergunta, você teve na sua campanha, a comissão tirou anúncios no Instagram, propaganda sua, o que foi que aconteceu? Tirou, assim, Chico, eu tenho feito uma campanha voltada para o amor. Eu amo a advocacia, Chico, amo a minha profissão. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas, eu tenho muito orgulho do meu passado. Eu respeito os meus colegas, os quais eu hoje politicamente não estou mais próxima, mas tenho feito uma campanha olhando para frente. Eu não olho para trás, não fico olhando para o lado. Mas eles me olham todo dia. Então, tudo que eu falo, quando sair daqui da rádio, vai ter uma representação, com certeza. Se eu posto um vídeo, vai ter uma representação. A representação não vai cair aqui na gente, não. Né? Eles representam toda hora. E eu descobri, porque até então eu não tinha tido um advogado, eu nunca tive necessidade de ter um advogado, como é bom ter advogado, quero dizer, para a sociedade. A advocacia é uma profissão linda e contratem advogados da sua confiança. Porque todas as vezes que chega uma representação, eu mando para os meus competentíssimos advogados, Sávio Mamed, Ícaro Rocha. E eu nem abro, recebo e entrego porque eu tenho a mais absoluta certeza de que eles são advogados da mais alta qualidade e farão o melhor por mim, assim como todos nós, advogadas e advogados, fazemos pela sociedade baiana. Aí, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, desejar boa sorte. A eleição agora é em novembro, né? Dia 24 de novembro. Posso falar duas coisinhas claro. Antes de encerrar? Se a turma puder me acompanhar no Instagram, Ana Patrícia Dantas Leão. Lá eu estou postando meu trabalho. Fiz uma proposta linda para a advocacia. Isenção da anuidade no primeiro e no segundo ano, Chico. Redução da anuidade no terceiro, quarto, quinto. E para toda a advocacia, que já tem mais de 5 anos, 20% de desconto. E hoje, todos os caminhos nos levarão ao Rio Vermelho, no comitê mais lindo e amado da Bahia. Bancado por você. Bancado por mim, uma advogada que atua na área civil de família e que vive com muita dignidade do fruto do seu trabalho. Boa sorte, Ana Patrícia. Vamos acompanhar aí essa eleição de perto. Muito, muito obrigada. Um beijo para todos.